E aí, meu povo, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário você está vendo esse vídeo, mas eu me chamo Diego, tá bom? Diego Barbosa. Para mim é um prazer estar falando contigo aqui nesse momento e compartilhar contigo essa minha nova fase na minha vida. Estamos exatamente dia 15 de 9 de 2025, onde eu estou iniciando um projeto meu pessoal, um desenvolvimento meu, onde nesse ano de 2025 muitas coisas eu vejo que precisa mudar na minha vida. E uma das coisas que precisa mudar na minha vida é que eu preciso abrir um canal no YouTube para contar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história, criar uma comunidade, conectar pessoas. Por que eu preciso fazer isso? Eu sou um homem muito, como é que eu posso te dizer, um pouco antissocial, sabe? Eu não me socializo muito bem, não tenho um ciclo de amigos muito grande, não sou muito de me enturmar com as pessoas, eu sempre me sinto assim, às vezes, sabe, fora da caixa, fora do local onde eu estou. E esse vídeo para mim, esse pontapé inicial, eu criei coragem de criar o meu canal. Eu espero que vocês gostem, tá? Mas se vocês também não gostar, também fique tranquilo, fiquem de boa. Mas eu peço a vocês, se você gostar, curte, comenta, compartilha, tá bom? Segue o meu canal, Diego Barbosa Oficial, tá bom? E se você não gostar do meu vídeo, do meu conteúdo, de quem eu sou verdadeiramente, continua no vídeo até você gostar. Uma hora você vai gostar de mim, de um jeito ou de outro, tá bom? E você vai consumir meu conteúdo, assim como eu consumo vários conteúdos na internet, vários nichos no YouTube. Eu decidi criar coragem, eu criei coragem para começar o meu canal e desenvolver a minha mente, desenvolver a minha pessoa como objetivo inicial, assim, sabe? Eu sei que nunca é tarde para começar. Você pode pensar que eu já estou velho, 34 anos, né? Então, 34 anos, na verdade, né? Parece não, peguei muito sol, um pouco baqueado, né? Mas é isso aí, é isso que Deus tem pra gente. Estou feliz como eu estou. Tenho 34 anos, como eu disse para você. Sou um homem casado há. Deixa eu ver aqui, não posso errar a data, porque se eu errar a data a mulher não vai gostar muito não, tá bom? Tenho 12 anos de casado, vou fazer 13 anos de casado. Sou pai de uma princesa chamada Sara, já tem 11 anos, e pai do Johan Vitor, meu príncipe, né? De 20 anos aí, um grande homem, 22 anos na verdade. 22 anos, já casou, já formou família, hoje é um homem, graças a Deus. E esse canal realmente veio para trazer, sabe, um desafio na minha vida. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas novas, eu gosto de me desafiar. Te contar um segredo. É, Também um dos motivos de eu fazer esse vídeo e criar meu canal e falar com vocês aqui, sabe, não é fácil, tá? Não é fácil falar com vocês assim, sabe? Assim, tão naturalmente. Meu primeiro vídeo, sei que não vai ficar muito bom, mas eu preciso dar esse pontapé inicial. Eu te encorajo também a fazer isso, tá bom? Se você tem vontade, tem desejo de criar seu próprio canal, o que te impede? Só basta ter um celular, Wi-Fi, internet, ligar a câmera e falar que você seja autêntico, seja você. Como eu disse, eu ia te contar um segredo. Desde criança eu sou gago, sabe? Muito gago. Tinha muito problema para falar quando era criança. Sofri muito preconceito, assim, sabe? Não que antigamente é diferente de hoje. Hoje o pessoal vê como bullying, né? É ruim tirar brincadeiras e tal, mas na minha época de infância, a minha gagueira era muito brincalhona, sabe? Eu brincava muito com isso e até minha fase adulta ainda de vez em quando eu engancho. Até no vídeo aqui com vocês, talvez se eu enganchar, eu te peço perdão desde já, tá? Mas não ri não. Se tu rir e eu ver, eu vou ficar roxo, aí eu não vou conseguir falar. Se eu ficar entendeu? Se você rir, eu ver você rindo, pelo amor de Deus. Não ria. Se você for rir, ri para eu não ver, não comenta, não fala nada sobre a minha gagueira, senão eu vou ficar roxo e não vou conseguir falar o restante do vídeo, o restante do conteúdo que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Como eu disse para você, eu era gago, na verdade, né? E ainda sofro ainda com isso, de vez em quando, no meu cotidiano. Quem me conhece mais de perto, quem senta na minha mesa para conversar comigo, percebe que eu engancho às vezes nas falas e isso acontece comigo. Mas outrora, na minha adolescência, na minha infância, eu era muito gago mesmo. E
Isso me deixava um pouco tímido, sabe? Um pouco para baixo. Me envergonhava, eu ficava um pouco envergonhado, tinha vergonha e ainda tenho de falar em público. Eu lembro da uma época que eu fui apresentar um trabalho na escola, estava no primeiro ano do ensino médio, esse dia foi engraçado, sabe? Era um trabalho de espanhol e na minha época, né, ano 2005, eu acho, 2005 por aí, fui apresentar esse trabalho de espanhol e na sala de aula tinha que falar em público e todo o trabalho que era apresentado eu era aquele rapaz que ficava segurando assim, né, uma folha ali com um cartaz, não falava nada. Porém, quando eu cheguei no ensino médio, foi um novo nível assim na minha vida, uma nova fase que os trabalhos, todos os alunos que fosse apresentar tinham que falar. Eu fui apresentar um trabalho de espanhol valendo nota e quando eu comecei a apresentação, a professora viu que eu estava roxo já, sem conseguir falar, e a sala toda ficou rindo ali naquele momento. E a professora, tá bom, meu filho, sente, você vai ganhar a sua nota. Eu vi que você se esforçou, sabe? Esse dia para mim foi constrangedor, foi horrível, mas eu levei na brincadeira, na esportiva, e sempre quando eu gaguejo assim, eu levo na esportiva. Hoje não me incomodo mais, mas eu tô bem melhor do que antes, sabe? Bem melhor mesmo. Eu creio que Deus me curou. Depois eu conto para vocês como é que eu fui curado da gagueira, com que realmente eu estou falando há 6 minutos, 7 minutos com vocês e estou enganchando muito pouco, aprendi a trabalhar um pouco mais o meu diafragma, a minha respiração, então isso me ajudou. Mas depois eu posso falar para vocês, contar na verdade como eu fiquei curado literalmente dessa gagueira. Outra coisa interessante com a minha gagueira, pessoal, te contar aqui, a minha esposa, para mim conquistar ela morava num bairro, né, aqui de Fortaleza, eu morava em outro. E para ir para lá precisava ir de ônibus, né? E na época, 2010 por aí, minhas condições eram um pouco difíceis. Ia para casa dela de ônibus e a gente tinha um celularzinho, um Samsungzinho pequeno, na época aquele de botão. Não sei se você teve. Deixa teu comentário aí, qual foi o teu primeiro celular que teve na vida. O meu primeiro foi um 00 e o segundo foi um Samsung. Eu nem sei qual era um Samsungzinho preto com vermelho, tinha preto com cinza. E esse celular eu guardava os minutos. Na época você podia falar os 3 segundos também. Imagine um gago como eu naquela época falando os 3 segundos, era um horror. Meu Deus do céu, misericórdia, era difícil demais. Mas voltando para cá, eu estava conversando com ela no celular, eu guardava os segundos, os minutos para poder falar com ela todos os dias. Quando a gente morava em bairro distante, eu não tinha muita condição de ir para lá todos os dias de ônibus, tinha o meu trabalho, tinha a igreja, outras coisas para poder fazer. Então, a gente falava muito pelo celular. E tem um ônibus que passava próximo onde ela mora, que para ir para a casa dela eu tinha que pegar um ônibus para ir para um terminal de ônibus aqui de Fortaleza, no Antônio Bezerra, e do Antônio Bezerra pegar outro ônibus para passar lá em frente à casa dela. O ônibus que eu ia para o terminal chamava-se, e chama-se até hoje, Grande Circular. E eu tinha uma dificuldade enorme para falar esse nome, Grande Circular. E eu falando com ela no celular, falei, amor, hoje eu vou pegar o Grande Circular. Chegou, dava um supapo assim, sabe? Quando eu falava Grande Circular. Então, nessa época era bem difícil. Ela ria do outro lado, ela e as irmãs dela, a família dela, ela ficava rindo daquela situação. Mas, graças a Deus, eu consegui vencer essa minha fase da minha vida, da gagueira, de dicção, de fala. E graças a Deus hoje eu consigo falar um pouco melhor. Sim, ainda falo errado, tenho muita coisa para aprender ainda, tá bom? Então não me critique, pelo amor de Deus. Mas se você quiser me criticar também, fica à vontade. Aí é com você. Mas esse canal realmente que eu estou criando hoje é realmente criar coragem de criar meu próprio canal, de falar de quem eu sou, mostrar a minha vida, o meu cotidiano, as minhas idealizações, os meus sonhos. E eu não sou muito de mostrar minha vida, eu sou bem reservado, eu sou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, igreja, programações de igreja, essas coisas. Por jiu-jitsu também, pratico jiu-jitsu. Gente, eu nem te conto. Esse ano de 2025 foi um ano desafiador na minha vida. Eu iniciei nas artes marciais, né? Iniciei no jiu-jitsu e eu confesso para ti que eu tinha um preconceito grande sobre isso. Muito preconceito mesmo. Para mim o jiu-jitsu não era esporte para homem. Peço até perdão aí a classe do jiu-jiteiro, a galera que pratica arte suave, o BJJ Brasil. Eu ter esse pensamento, realmente eu era aquele agarra-agarra, aquela agarração, e para mim a minha masculinidade ali seria ferida se eu fosse praticar aquilo. Eu confesso para você que em maio, se não me engano, desse ano, eu fiz uma aula experimental
e realmente achei bem interessante, bem legal, e comecei a fazer jiu-jitsu, estou fazendo jiu-jitsu há praticamente 6 meses, estou no segundo grau da minha faixa branca, segundo grau já, sou faixa branca, mas não sou um branca, sabe, eu sou um branca graduado, né, 2 graus, meu Deus do céu, misericórdia, ser um branca é difícil, lá na academia o pessoal tem que me aturar mesmo, que é isso aí, eu tô faixa branca, estou na fase de aprendizado, estou na fase de aprender, de bolar com o pessoal lá, aprender umas posições, apanhar muito, tanto eu apanho quanto o pessoal me bate lá na academia de jiu-jitsu, mas já tô me acostumando com esse ambiente, pessoal. Então, gente, é isso. Esse meu canal realmente um pontapé inicial que eu decidi fazer para me desafiar realmente, um novo desafio. E esse é o nosso primeiro vídeo. Eu espero que você goste desse canal, você comente, você compartilhe, nos siga e segue o nosso canal aí, vai lá no sininho, aperta lá, vai lá na seta também e compartilha aí para o grupo da tua família. Esteja junto conosco nessa nova jornada. Esse ano 2025 ainda nem acabou, estamos iniciando até a último terço do ano, na verdade, né? Os 3 últimos meses estão por vir aí. E eu sei que ainda tem muitas coisas para a gente poder fazer. E uma das primeiras coisas, né, dos meus projetos assim, pessoal, de um grande desafio para mim é criar esse canal. E eu dei o pontapé inicial, criei coragem, coloquei minha cara aqui para vocês verem, filmarem meu primeiro vídeo. Meu canal Diego Barbosa Oficial, espero que você siga, comenta, compartilha. Entra na nossa comunidade, vamos formar uma comunidade, vamos formar um grupo, vamos se conhecer mais, trocar ideias, experiências de vida, vamos se desafiar nesse ano 2025, ainda dá tempo, tá? Então, é isso aí, eu deixei para vocês aí esse meu vídeo e vamos que vamos, porque é apenas o começo de uma longa jornada que eu tenho aqui com vocês, tá bom? Então é isso aí, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe todos vocês, tenham um ótimo dia, maravilhoso, e nos ajude aí nessa nova jornada, tá bom? Se você gostou, volte, e se não gostou, volte até gostar, tá bom? Até mais, gente, tchau, tchau.